Voltando com a nossa terceira aula, pessoal, agora vamos falar como funcionam os processos, os princípios constitucionais dentro do processo. No primeiro artigo do nosso CPC, diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse código. Por óbvio, é claro que todo ordenamento jurídico é infraconstitucional, ele prevalece sobre todas as regras da Constituição. No entanto, os princípios dos quais falaremos, eles são basilares do direito processual, seja ele de qualquer seara, seja ele trabalhista, seja ele criminal, seja ele eleitoral, e que vai nos ajudar muitas vezes quando a regra não nos socorre, os princípios nos socorrerão, visto, como eu já falei anteriormente, eles são a base do nosso ordenamento jurídico. Os princípios, como eu já falei, né, na Constituição de 88, ele é bem social, ele é bem com o intuito de resolver conflitos ao invés de criar mais. Aí você vai me perguntar, Magda, mas a Constituição não é feita para isso? Depende. Tem Constituição muito confusa. A nossa, apesar de ser muito grande, ser prolixa, como eles chamam, é uma Constituição dirigente, é uma Constituição que nos dá em várias bases para que possamos resolver os conflitos e as faltas de regras de forma muito mais abrangente e que realmente traga paz social. O primeiro princípio que nós vamos falar é o devido processo legal, que deriva do princípio da legalidade. Ele está esculpido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, no inciso 54, que diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Gente, essa norma, esse procedimento, esse princípio da legalidade, né, o princípio do devido processo legal, é aquele que tem que existir regras, normas, para que alguém seja julgado, para que alguém seja privado de qualquer uma das coisas, seja direito à vida, seja direito à liberdade, seja a seus bens. Isso aconteceu, esse princípio ele é originário da Carta Magna de 1215, o famoso do João Sem Terra, que eu sempre falo. Eu não falo dele à toa, né? Vocês estão vendo. E, além disso, ela tem origem no direito americano, na Constituição americana, que fala muito dos direitos humanos, dos direitos de ninguém ser julgado sem ter todos os processos pré-determinados, sem ter alguém que o julgue dentro de uma base legal. Esse princípio, ele é, como eu já falei anterior, ele é uma mão do princípio da legalidade no sentido amplo. Esse daqui é a legalidade no sentido restrito. Ele tem formado sobre ângulos, o ângulo material, a lei razoável, proporcional, senso de justiça, proteção à vida, liberdade, à igualdade, freio contra os arbítrios do legislador, porque é muito fácil, de repente, eu vou ser prejudicada por conta de que o legislador quis daquele jeito, que vai favorecer alguém nesse tocante. Entra também o princípio da isonomia, da igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei. E como somos iguais perante a lei, pelo menos formalmente, nós temos que ter um processo igual. Não pode ter alguém que mande, que me prejudique com a lei. A segunda parte é a parte processual, que ninguém está privado da liberdade dos seus bens, sem o devido processo legal, que foi o que nós já falamos, né? E da necessidade do processo regular e ser dotado de garantias das partes. A parte tem que ter todo um acompanhamento, tem que ter um defensor, um advogado, né, pleiteando seus direitos, tem que ter defesa, tem que correr o processo dentro dos trâmites corretos. E para que isso aconteça, nós vamos nos saciar no princípio do devido processo legal. Não tem muita novidade, porque é uma coisa que a gente fala sempre. Vocês já viram direito constitucional, vocês já viram direito criminal e agora aqui. Outro princípio
é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que nós já vimos, né? Quando a gente viu acesso à justiça, nós falamos bem sobre esse princípio. Esse princípio da inafastabilidade, ele é irmão gêmeo do princípio do acesso à justiça. Por isso que eu coloquei os dois juntinhos aqui, ó, para que possamos amarrá-los. A lei não pode excluir da apreciação jurisdicional nenhuma lesão ou ameaça de direito. Isso é um princípio constitucional, que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ao passo que é um braço do princípio do acesso à justiça. Todo cidadão tem direito à efetiva justiça, aspecto extrajurídico, socioeconômico e da norma constitucional, que nós já falamos quando falamos de direito ao acesso à justiça, que ninguém pode se privar do acesso à justiça. Afinal, nós não temos mais a justiça privada. Nós não poderemos fazer justiça com nossas próprias mãos. Então o Estado é apto a julgar as nossas questões. Ele não pode dizer em momento nenhum que ele não tem uma lei para fazer isso, que ele não tem um local, que ele não tem tempo para fazer isso. Não, isso faz parte do acesso à justiça. Isso faz parte de uma lei que é um princípio que nos dá a justa sensação de que teremos nossos conflitos dirimidos da melhor forma possível. Dentro desse mesmo viés, temos o princípio do contraditório e da ampla defesa, claro, também é um princípio constitucional. Ele faz com que os litigantes do processo judicial ou administrativo, ou qualquer tipo de processo, tenham a ampla defesa, tenham um contraditório, que tenha alguém para defendê-los, que eles possam comprovar que após uma alegação do autor sobre um delito ou um flagrante direito de alguém, que a pessoa possa se defender. É tão simplesmente isso. É o direito à ampla defesa, de se defender de todos os meios de provas que você tenha acesso no direito. É assegurado a você que você se defenda. A partir do momento em que você não consegue se defender dentro de um processo, ele é nulo de pleno direito, porque ele conflita, ele aflige, ele denigre esse princípio do contraditório e ampla defesa, do qual é esculpido no artigo 5º e também, gente, no artigo 7º do Código de Processo Civil, que diz: é assegurada à parte a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, os meios de defesa humanos ou os deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Uma coisa bastante importante aqui é a paridade entre as partes. O juiz, ele não tem preferência. Ele não pode, pelo menos ele não pode ter preferência. O juiz está ali para fazer um julgamento e ele vai ter que fazer esse julgamento dentro do que insere o nosso processo. As partes não podem ser prejudicadas pelo juiz ser amigo íntimo da parte. É por isso que existe outro princípio constitucional que está aqui dentro, né? Que é o princípio que o juiz pode ser impedido de fazer o julgamento. O impedimento é algo bem forte, é algo que assim, ele não pode ser parente, ele não pode, até o 3º grau, né, que eu acho um absurdo, eu acho que 4º grau também deveria, no Código 73 era até o 4º, agora só é até o 3º grau, né, o juiz não pode ter esse tipo de ligação com as partes, ele tem que ser isento, imparcial. É por isso que há a imparcialidade do juiz, para que ele possa fazer essa escolha aí. Logo em seguida, o princípio contraditório da ampla defesa, vamos falar do princípio da isonomia. O que é isonomia? Isonomia é igualdade. Dentro do processo, as pessoas precisam ser tratadas de forma igual. Paridade de armas. Se ela apresentou uma prova, a outra também tem o direito de apresentar uma prova, a contraprova, né? Se eu apresento uma petição acusatória contra alguém, a pessoa tem o direito de fazer o seu contraditório, tem o direito de fazer sua contestação judicialmente. Porque se eu não fizer isso, se o juiz não fizer isso, vai acabar privilegiando uma das partes. E essa discriminação é legítima. A igualdade das pessoas, elas podem ser de duas formas: formal, todo mundo é igual perante a lei, né? E também temos ainda a igualdade material, que é aquela que diz que tratamos os iguais
meu Deus, como é que é mesmo? Tratamos desigualar-se para igualar. Por exemplo, os iguais, os diferentes, tratar os diferentes de maneiras diferentes na medida das suas desigualdades. Ou melhor, tratar os desiguais de formas desiguais na medida da sua desigualdade. O que diabo é isso? Isso daí, gente, é simplesmente dizendo que existe diferenças biológicas, existe diferença social. Então, essas pessoas que têm essas diferenças, para que a gente possa atingir o todo, ela tem que ser tratada de forma diferente. Por exemplo, biologicamente, uma mulher é diferente. Então, a aposentadoria é diferente. Correto? As bolsas, os ProUni, são para pessoas, todo mundo tem o direito de estudar. Tem. Mas, quem não pode, tem o direito de ser ajudado pelo Estado. E isso é diminuição da desigualdade, é o princípio da isonomia. No artigo 9 da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Essa questão, gente, trata-se do contraditório, né? Trata da contestação. Como é que eu vou ouvir simplesmente uma das partes? E se ela estiver mentindo? E se a outra tiver uma contraprova? As pessoas precisam se defender para que o juiz faça o seu livre convencimento. Se ele fizer o seu livre convencimento ouvindo apenas uma das partes, esse processo é nulo de pleno direito. No entanto, como no direito, como eu falo sempre, é mitigado, né? Tudo é relativo. Temos algumas exceções. Eu vou dizer uma delas. Quando eu peço para ouvir, inaudita altera partes. Ou seja, eu quero que o juiz decida sem que ouça a outra parte. Essas decisões geralmente são preliminares. São aquelas decisões que podem ser mudadas durante o processo. Um dos exemplos disso é quando a gente pede preliminarmente para que o juiz mande retirar o nome da pessoa, né? Do autor, geralmente, do rol de devedores, do SPC Serasa. E aí a gente apresenta as provas e pede para que para a inversão do ônus da prova. Ou seja, futuramente, se ele tiver prova contrária, que ele não fez isso, que não foi ele que colocou e que realmente o autor deve, que ele apresente, ele que prove, por causa da hipossuficiente. Geralmente nós estamos falando de empresa. Então, nesse sentido aí, há uma mitigação, sim. Parágrafo único do dispositivo do artigo 7º, 9º que a gente falou agora, né? A tutela provisória de urgência, aplica a tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência previstas nos artigos 311, incisos 1 e 3, e a decisão prevista no 701, certo? E também no mesmo Código de Processo diz: o juiz dirigirá processo conforme disposições desse código, incumbindo-lhe assegurar às partes a igualdade de tratamento. Se ele me concede uma prova, ou o direito de fazer uma prova, ele tem que dar o direito à outra parte de fazer uma contraprova. Se me permite falar no processo, tem que abrir essa minha fala para que a outra parte veja e se manifeste caso ache necessário. Então, isso é o princípio da isonomia dentro do processo, tá? E tem vários tratados e enunciados do grupo de processo civil. Enunciado 379 diz que o exercício dos poderes de direção do processo pelo juiz deve observar a paridade das armas das partes. É aquela coisa de que você tem que ter a mesma condição de produzir provas, a mesma condição de se defender como o outro. Aqui a gente fala também da valorização dos precedentes vinculantes. O que são precedentes vinculantes? São aquelas decisões das quais os tribunais já se reuniram várias vezes e tomaram uma decisão, seja através de súmula, seja através de enunciados, para que uniformize os procedimentos, para, caso aconteça algo daquele estilo, utilize o mesmo julgamento, né? Aqui a gente vê isso no 926 e 928. Né, considera o julgamento de casos repetitivos, a decisão proferida incidente de resolução de demandas repetitivas, as resoluções, por exemplo, caso de esse mesmo caso que eu disse do banco, que as pessoas colocam
o banco coloca você no SPC sem antes de falar, ou te cobra algo que você não deve aos operadoras de telefone, ou então em caso de revisional de veículos ou de casa. Então esses são os procedimentos em que você tem que ter isonomia, e pode também ser utilizado as uniformizações precedentes e vinculantes. Então, falamos do princípio da isonomia. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele está intrinsecamente ligado ao juízo de exceção, que no nosso Código de Processo Civil e na nossa Constituição veda a criação, após fato qualquer excepcional, específico ou exclusivo do julgamento. Por exemplo, eu não posso escolher em que juiz eu posso, nem o juiz pode escolher que vai me julgar, porque se isso acontecer, haverá o juízo de exceção, que é aquele juízo que junta-se para julgar alguém com base em algo que ele não tinha feito ainda, e aí ele vai cometer um crime, e aí vão fazer, depois que ele comete o crime, que vão criar as leis, depois que ele comete o crime, que vão dizer quem são os julgadores. Ou seja, isso é juízo de exceção. O juiz natural, como diz nosso artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E também está no artigo 5º, inciso 53. Gente, isso aí é importante por vários motivos. Já pensou se aqui no Brasil existe juízo de exceção? Quem julgaria quem? E com que lei, com a lei que criasse naquele momento para julgar? Eu só vi um caso desse na minha vida toda, eu já falei com vocês até, o caso de Saddam Hussein. No julgamento de Saddam Hussein foi desse jeito. Primeiro, ele era o culpado, depois fizeram as leis que o julgariam, quando ele já tinha cometido o crime, depois que ele cometeu o crime, fizeram as leis que o julgaram, e a sentença dele foi uma sentença à morte, porque valorizava uma das partes, que na época era os Estados Unidos. O princípio do duplo grau de jurisdição. O que é duplo grau de jurisdição, gente? É o reexame. Um juiz vai dar uma sentença, mas vocês sabem que é uma pessoa só, é um único entendimento, e o direito, como a gente já pôde perceber, ele é cheio de entendimentos, cheio de posicionamentos, que às vezes uma interpretação da lei para mim pode ser uma, para você pode ser outra, e precisa de uma segunda opinião para isso, né? Que é o duplo exame de jurisdição. A gente vai ser julgado por um colegiado, e a gente tem o direito de recorrer dessa sentença. A gente tem o direito de achar que aquele juiz não julgou de acordo com a lei, ou então se que existe um princípio ou um ordenamento do qual ele não seguiu, e que merece ser feito um reexame daquela sentença, daquela decisão. Esse princípio também está muito ligado à presunção de inocência, foi até uma grande discussão agora, recente, no STF, sobre se é legal, se é ilegal, se é constitucional, muito mais do que legal, né? Se é constitucional ou inconstitucional a prisão em segundo grau. Na minha opinião, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. Se ainda existe uma possibilidade de se recorrer, tem que esperar até essa possibilidade. Não é isso? Então, se eu faço isso, realmente o STF, na minha opinião, julgou corretamente. Embora eu possa morrer de não concordar, que às vezes eu não concordo, mas é um princípio, o duplo grau de jurisdição, que só posso ser preso após isso, que após ser julgado, o último trânsito é julgado, e o último trânsito pode ocorrer, inclusive, em outra jurisdição maior. Eu posso começar com um processo no juiz de piso, que vai me dar uma sentença, juiz de piso que eu falo juiz de primeiro grau, tá, gente? Aí eu vou recorrer pro Tribunal Regional, de lá eu não consigo, eu vou recorrer pro STF, pro STJ, e se ainda for uma questão constitucional, que eu acho que fira a Constituição, eu posso ainda ir pro STF. Ou seja, eu só posso dizer que o processo está maduro, que o processo acabou, e que eu posso ser punida, ou que eu posso ser beneficiada com essa sentença após todo esse trâmite, que é o duplo grau de jurisdição. A gente pensa que duplo só são 2, não, mas pode ocorrer até 4 vezes, como eu estou falando aqui. Depende do seu processo, depende do que nós estamos falando, de que carga nós estamos falando. E para encerrar esse terceiro vídeo, vamos falar do princípio da razoabilidade, da razoável duração do processo. Esse princípio é um princípio que
tem outros vários exemplos. Por exemplo, o princípio da celeridade, o princípio da justiça social. Como eu posso fazer algo justo se ele não for rápido? Se ele não seguir um tempo razoável? Não é justo que o processo no Brasil de herança dure 10 anos. Às vezes, esses herdeiros estão precisando desse dinheiro para comer, para fazer algo importante, e esse dinheiro fica lá. Ou então, um idoso, um processo de 3 anos de um idoso de 87 anos, como eu tenho um. Ele pode morrer a qualquer momento. Não tem nada que... Então, esse processo tem que ter uma razoabilidade por conta da segurança jurídica. Fica, é aquela questão de... demora, mas... Não, eu não lembro, eu estou péssimo de ditados hoje, né? Nada que demore muito, pode ser bom para alguém. Principalmente no processo. O processo tem que ter uma duração rápida, prática, que nos traga segurança, que saiba que meu conflito foi resolvido. Enquanto meu conflito não for resolvido, provavelmente eu não vou ter paz. Então é necessário verificar sobre todos os aspectos, o aspecto social, o aspecto político, o aspecto econômico. Quanto mais um processo demora, mais custoso ele fica, né? Porque várias pessoas vão pegar, vai passar... E o risco de demora, logo erro, né? Vai demorar, vai errar. As leis podem mudar, a gente já viu na aula passada que as leis, ao mudar a lei processual no tempo, quando muda todo o trâmite do processo, vai valer pela lei atual. Se o processo não tiver coisa julgada, negócio jurídico perfeito, essa lei vai mudar todo o seu processo. Ou seja, o tempo não te beneficiou, o tempo vai te desprivilegiar, né? Que vai ferir também o princípio da isonomia. Esse princípio aqui da razoável duração do processo, se ele for muito longo, ferir o princípio da isonomia, porque um direito que eu tinha no direito processual de 73, ou então um trâmite para ser no direito processual de 2003, ou então 2003, ó, direito processual de 2015, ou então no Código Civil de 2002, modificou completamente. E agora, como é que faz? Eu vou ter que ser julgado pelo novo Código de Processo. E como é que fica isso? Eu perdi um direito, então, né? É o que eu conto pra vocês sempre do meu milhão lá perdido. Gente, então, é esse aqui que é o nosso assunto do terceiro bloco. Vamos passar para o quarto agora, continuando com os nossos princípios. E vamos lá, se tiver dúvida, vamos segurar essa dúvida, vamos passar, vamos tirar tudo que for preciso. Temos um chat para conversar, né? O nosso... como é que chama aquilo? WhatsApp. E aí vamos tirar nossas dúvidas.